Gente, em 2026, o mundo deu aquela parada, com as notícias do governo americano recuperando naves, espécies alienígenas, tudo aquilo. O pessoal parecia meio obcecado, olhando para o céu buscando um sentido maior. Mas, ironicamente, a estratégia mais avançada de comunicação para capturar a mente humana não saiu dos arquivos do Pentágono, saiu de uma análise sobre um texto cristão milenar. Pois é. E na nossa análise profunda de hoje, a gente vai mergulhar justamente nos volumes do livro A Vida de Jesus, o Evangelho da Prosperidade Eterna, do Márcio Bringuente. A missão aqui é desconstruir como esse material usa uma pauta estratégica brilhante, tipo um verdadeiro funil de dominação mental, cruzando isso com a nossa obsessão recente por OVNIs. Sim, porque não é só teologia ali, né? É uma arquitetura psicológica pensada passo a passo para transformar a atenção de quem lê numa autoridade inabalável. E o texto já começa na primeira frente, o que eles chamam de ataque, batendo de frente com essa busca por respostas no cosmos. Exatamente. Esse é o primeiro pilar. O material quebra as crenças estabelecidas. Ele lança a pergunta de por que ficar buscando mistérios em estrelas frias quando o Criador já mandou o poder dele num evento super humilde, que foi o nascimento de Jesus. É um ataque para gerar choque e atenção. Sabe, é como usar um telescópio de milhões de dólares para procurar respostas no espaço e ignorar um tesouro que está enterrado no próprio quintal. Dá um choque de realidade. Perfeito. A pessoa fica desestabilizada. E aí, quando a casca do ceticismo trinca, a mente fica pronta para a segunda etapa do funil, que é a revelação. É onde o livro insere insights profundos através de hipnose conversacional e dissociação. Nossa, isso foi o que mais me chamou a atenção. Como que um livro sobre fé aplica ferramentas de reprogramação mental na prática. É muito engenhoso. Ele usa um mecanismo de dupla camada. A narrativa apresenta o encontro literal de Jesus com Nicodemos, aquela ideia de nascer da água e do espírito. Enquanto a mente consciente de quem lê está ocupada tentando entender a teologia de superfície, O inconsciente fica ali com a porta dos fundos aberta, absorvendo a identidade de ser um filho amado de Deus. exato, o filtro crítico está totalmente distraído. Então não é só contar uma história antiga, é uma ferramenta de dissociação para inserir a ideia de que a pessoa já carrega essa autoridade inata. Contorna totalmente a resistência natural. Mas aí, me vem uma dúvida. Só ler uma história, por mais subliminar que seja, não me parece suficiente para mudar a vida de alguém. O nosso cinismo moderno não derrubaria essa crença de filho com autoridade no primeiro perrengue do dia a dia? Com certeza derrubaria. É por isso que a estratégia não pode parar na teoria de jeito nenhum. O funil exige a terceira etapa, que é a aplicação prática. O texto traz a história do centurião romano que confiou na cura à distância e logo em seguida passa uma tarefa. Assim, a instrução para a pessoa escrever uma oração declarando cura sobre as áreas mortas ou portas trancadas da vida. Quer dizer, quem lê sai daquela posição passiva do sofá e vai para a ação. Isso. Ao forçar essa participação, o autor ativa o gatilho psicológico da consistência. Quando a pessoa escreve e declara, tipo com a precisão militar do centurião, ela materializa a crença. Ela começa a gerar a própria prova. E qualquer alívio emocional que ela sinta ali já valida toda a teoria que foi plantada antes. Aham. A confiança consolida de vez, o que prepara o terreno para o fechamento, que é o quarto e último pilar. O confronto direto. Eles usam João 14, versículo 12, para afirmar que o mesmo Espírito Santo capacita a gente a fazer obras maiores. É um posicionamento muito forte, basicamente serve para separar quem está lendo só por curiosidade de quem vai assumir a responsabilidade como discípulo, né? É um ultimato. O material joga a responsabilidade e resolve aquele choque do começo. Se um poder colossal desses sempre esteve disponível, a nossa letargia em ficar esperando revelações alienígenas salvarem o mundo é, no fundo, uma grande crise de identidade espiritual. Então a pergunta fica sendo o que se fará com esse poder agora? É uma mudança drástica. Começa com um ataque ao ceticismo, faz a revelação inconsciente, cobra a aplicação prática e termina num confronto direto. Mostra muito bem como a informação estruturada nesse funil psicológico consegue transferir autoridade absoluta. O material reposiciona a fé cristã,
não como uma religião passiva, mas como a força mais dominante do universo. Incrível. Bom, isso nos deixa com um pensamento bem provocativo para fechar a nossa análise de hoje. Se o mesmo poder que acalmou tempestades reais, supostamente, reside naqueles que creem, quais tempestades sociais modernas poderiam ser silenciadas se essa autoridade fosse exercida em plenitude hoje? Talvez as respostas não estejam orbitando por aí. Fica a reflexão para quem nos acompanha.